Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Os que puderem estar de pé, por favor, façam-no. Versículo 28 ao versículo 32. Eu vou lhe trazer verdades bíblicas extraordinárias nesta noite. Eu desejo muito que o irmão entenda o que vamos proferir para o seu coração esta noite. 21, 28 diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Vai trabalhar que dia? 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Um disse: não vou, e foi. O outro disse: não vou. Outro disse: vou, e não foi. Ok? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: aquele que foi primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois os arrependestes para o crer. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo assim: Senhor, por bondade, fala comigo. Amém. Pode sentar, querido. Peço ao Senhor que libere sobre nós a unção da sua presença, a unção da sua palavra. Eu quero falar hoje sobre realizando a vontade do Pai, os privilégios da igreja. E eu quero começar fazendo uma pergunta: qual a importância da vontade de Deus para a sua vida? Pergunte para o seu vizinho: qual a importância da vontade de Deus para a sua vida? Qual o grau de importância da vontade de Deus para a sua vida? O Senhor Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versículo 8 a seguir. E Ele nos ensina a orar dizendo assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga comigo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ser bem honestos. Na maior parte das nossas orações, mesmo naquelas que a gente diz faz a tua vontade, honestamente falando, na maioria dos casos, nós não queremos a vontade de Deus, queremos a nossa. Sim ou não? Honestamente falando, é mais ou menos assim: Senhor, faz a tua vontade. E nas entrelinhas a gente diz assim: dá um jeito para que a tua vontade seja igual à minha. É basicamente isso. O Senhor Jesus estava orando no Getsemani, Lucas 22, 42, e ele diz assim: todavia,
faça-se a tua vontade e não a minha. No relato de um dos evangelistas todavia, seja como tu queres e não como eu quero. Você já parou para imaginar que às vezes Deus tira algo de nós, não porque Ele não quer que tenhamos aquilo, mas porque Ele decidiu pôr à prova a nossa resignação, porque Ele decidiu colocar à prova a nossa disposição de estar debaixo da sua vontade. Ele vai te devolver melhorado, trabalhado, lapidado, burilado, valorizado, mas tomou da sua mão para você se submeter àquilo que é a vontade dEle, e a vontade dEle é soberana. Diga comigo assim: eu sei que Deus tem vontade própria. Tem crente que não sabe disso. Tem crente que pensa que Deus é levado no grito. Esta parábola que Jesus está narrando aqui, a parábola dos dois filhos, é dirigida para mentes religiosas. Especificamente, Jesus está falando aqui para escribas e fariseus, que eram as cabeças pensantes, vamos dizer assim, a liderança religiosa de Israel. É muito interessante observar o contexto no qual Jesus narra esta parábola, e um detalhe que eu estava observando agora à tarde enquanto estudava, é que as verdades mais profundas da fé cristã Jesus transmitiu por parábola. Por quê? Marcos 4:12. Para que aqueles que vejam, vendo não percebam, e ouvindo não entendam. Havia algumas verdades que Jesus queria transmitir para aquele povo, que se ele transmitisse de maneira direta, teriam-no matado antes da hora. Então ele transmite por parábola, e ele explica em Marcos 4:12, aos apóstolos, aos discípulos, ele explicava a parábola, para os outros não. A vós é dado conhecer o reino de Deus, Jesus está dizendo. Então, Jesus fala por parábola porque há algumas revelações que ele não quer que os escribas e fariseus compreendam, mas os seus discípulos, ou aos seus discípulos, ele explica, esclarece, para que eles compreendam os fundamentos, os princípios e as leis do reino de Deus. A pergunta que eu me fiz e que quero lhe fazer agora à noite, me fiz hoje enquanto li esse texto, é: como você reage à vontade do Pai? Provoca de leve o vizinho e pergunta isso para ele. Como você reage à vontade do Pai? E quando esta vontade é diferente da sua vontade? Porque eu não sei quanto a você, mas pelo menos quanto a mim, normalmente a vontade de Deus não coincide com a minha. Normalmente eu estou pedindo uma coisa e Ele está estabelecendo outra como meta. Por que isso? Porque a minha mente vê o agora, a minha mente vê em parte. Deus vê o eterno, Ele vê o todo. Eu vejo sob um foco, sob um aspecto, sob um prisma. Ele vê tudo na sua totalidade, nada escapa à sua percepção. Não há nuance que escape à percepção divina, não há maquiagem que a sua onisciência não lave.
Não há disfarce que a sua sabedoria não consiga romper. Deus conhece todas as coisas em todo o tempo antes que elas aconteçam, porque Ele é Deus. Então eu não posso jamais me prestar a debater com Ele como se houvesse alguma chance de eu ter mais razão, porque diante dele as minhas razões se perdem. Quem concorda diz amém. Quem não concorda, levanta a mão. Isso está relacionado à sua perfeição. E aí eu vou pontuar: nem tudo que Deus, eu disse há pouco, toma de nós é porque Ele não quer que nós tenhamos. Mas muitas vezes Ele quer pôr à prova a nossa disposição de submissão à sua soberania. Esta parábola é uma das últimas parábolas que Jesus narrou em seu ministério. Nesse texto, e eu vou pedir para você folhear a Bíblia comigo um pouquinho. Neste texto, Jesus já estava na última semana do seu ministério terreno. Eu lancei um projeto no meu coração que eu quero compartilhar com você. Cada pregação eu chamei de teologia no púlpito, o nome desse projeto. Vamos aprender Bíblia, vamos mastigar a Bíblia sem perder graça, unção, poder, autoridade, virtude e renovação. Mas graça, unção, poder, virtude e renovação sem conhecimento tem tempo limitado. Com conhecimento está fundamentado na revelação divina. Então vamos lá, vamos compreender isso aqui. Jesus estava na última semana do seu ministério. Eu quero lhe chamar lá para Marcos capítulo 10. A narrativa de Marcos é a mesma de Mateus, o contexto é o mesmo, o ambiente é o mesmo. E Marcos diz no versículo 32 do capítulo 10 que aqui, antes de Jesus narrar essa parábola, você pode comparar os dois evangelistas e vai ver que os fatos seguem a mesma sequência. A diferença é que Marcos, segura lá, informação teológica, a diferença de Mateus para Marcos é que Marcos é o primeiro evangelista a escrever o evangelho. Então Marcos está dizendo aqui o seguinte, 10:32, e iam no caminho, subindo para Jerusalém. Ou seja, Jesus já fez o percurso do seu ministério, e ele agora está voltando para Jerusalém, e eles maravilharam-se e seguiam-no com medo, atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Presta atenção nisso. Jesus já sabe que o seu ministério está em fase de conclusão, ministério terreno, está voltando para Jerusalém, e ele começa a dar aos seus apóstolos as últimas admoestações para que eles implantassem o seu reino. Agora observem duas coisas desse texto. A primeira, Jesus estava subindo para Jerusalém não de maneira ignorante, lerda, perdida. Ele sabia porque estava indo para Jerusalém. Ele sabia que estava indo para cumprir a profecia messiânica. Diga comigo: Jesus sabia que ia morrer. Provoca o vizinho e diz para ele assim: por você. Na verdade, Jesus sabia antes de nascer. Então ele vai subindo e sabendo. Atos 2:23, quero que eu dê uns brancos. Pedro está pregando a primeira mensagem pentecostal e ele diz assim: Cristo Jesus foi entregue
por conselho e presciência de Deus. O que é presciência? Conhecimento antecipado. Desde a eternidade, Jesus já sabia que havia um projeto de salvação. 2 Timóteo 1,9, Paulo diz que nós somos salvos, escolhidos, eleitos por Deus desde os tempos da eternidade. Então Jesus já nasce sabendo o propósito. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Jesus é chamado de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então ele está indo para Jerusalém e sabe por que vai. Aí o texto diz, em Marcos 10, 32, que os discípulos subiam maravilhados. Por que maravilhados? Como é que eles sabem que vai morrer e está indo em direção à morte? Eles estavam, eu vou usar um termo bem sertanejo, embasbacados. Porque normalmente quem sabe que vai morrer, foge da morte. Jesus não foge, ele vai na direção do lugar que ele ia morrer. Por que ele vai? Porque ele diz assim: eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tomá-la de volta. Diga comigo, ele morreu porque quis, e a morte não pôde detê-lo. Aleluia, aleluia. Agora, os discípulos vão assustados, espasmados e com medo. Aí, eu me flagrei maravilhado com eles, porque a confiança que eles têm na certeza de Jesus é tão real, que eles estão com medo, mas estão seguindo. Diga comigo, com medo, mas seguindo. Diz para o teu vizinho aí, com medo, mas seguindo. Ou seja, não é anormal ter medo. Na presença de Jesus você também sente medo. Só não se afaste dele. Mesmo com medo, siga-o. Siga-o. Então, qual é o contexto da parábola? O contexto da parábola que Jesus narrou em Mateus 21, dos dois filhos. Segura a Bíblia aberta, que você vai virar a página, vai mexer com a Bíblia. O contexto é Jesus voltando para Jerusalém. Eu vou lhe mostrar por que Jesus narrou esta parábola, e eu vou ser assim, objetivo na questão. Quando Jesus vai caminhando para Jerusalém, volta um pouquinho para Mateus, por favor, é dentro do contexto. Em Mateus 19, subindo para Jerusalém, Jesus encontra-se com um jovem religioso, rico e moralista, o chamado jovem rico, de Mateus capítulo 19, lá nos versículos de número 16, não vou ler o texto, você conhece. O contexto é o mesmo. Aqui tudo isso acontece na última semana de Jesus aqui na terra, enquanto homem, antes da sua morte. Quando ele vai subindo para Jerusalém, ele encontra o jovem rico, e o jovem rico chega para ele e diz assim: bom mestre, que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz assim: guarda os mandamentos. E o jovem, de forma meio jocosa, porque a expressão quais denota um pouco de esnobe. Quais? Como se dissesse: tem mais algum que eu não conheço? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Porque a lei mosaica, eu já disse aqui, ela não se resumia ao decálogo da lei moral. Ela era composta de lei moral, civil e cerimonial. A lei moral tratava da relação do cidadão para com o próximo. A lei civil, das obrigações do cidadão para com o Estado. E a lei cerimonial, do seu dever para com Deus. A lei mosaica era composta de 613 mandamentos.
De modo que esse povo que fica aí tentando viver debaixo da lei mosaica está dando com a cara na parede, porque fazia parte da regra da lei. Quem obedecia a um mandamento ou 100 mandamentos e quebrava um, quebrou todos. Então, sem chance. Por isso Paulo diz em Gálatas 3 que não dá para ser salvo segundo a lei. Ok? Então, quando Jesus diz guarda os mandamentos, o jovem diz quais? Ou seja, ele já havia passado pelo bar mitzvah. Ele já havia lido a lei de trás para frente, de frente para trás. Ele sabia de cor e está perguntando a Jesus: tem alguma coisa que eu não conheça? Quando Jesus responde, ele: não, para. Eu guardo isso tudo desde a minha mocidade. Aí Jesus, o que é que Jesus faz? É o contexto da parábola. Ele pega toda a lei e resume num pacote. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava dando ao jovem um resumo da lei. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a tal ponto de que nada te impeça de segui-lo. É isso que Jesus está dizendo. Ama ao Senhor de tal maneira que nada fique entre você e Ele. Ama ao Senhor de tal maneira que tudo que você tem sirva ao teu próximo. O jovem não conseguiu entender, e aliás, é preciso observar. Se você quiser anotar, manda. Se o teu relacionamento com Deus te afasta do teu próximo, então o teu relacionamento não é com Deus, é contigo mesmo. E se o teu relacionamento com o teu próximo te afasta de Deus, então não é relacionamento, é idolatria. Eu vou repetir. Se o teu relacionamento com o teu Deus te afasta do teu próximo, então o teu relacionamento não é com Deus, é contigo mesmo. E se o teu relacionamento com o teu próximo te afasta de Deus, então não é relacionamento, é idolatria. A aula que Jesus está dando aqui é essa: se relacione com Deus de tal maneira que você se mantenha perto de Deus e perto do próximo. Ama o Senhor teu Deus de tal maneira que nada te bloqueie. Alguém consegue dizer amém? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Vende o que você tem, dá aos pobres. A lição que Jesus está dando para ele é: você não pode ficar preso a nada para me servir. E é interessante, segura lá, Jesus estabelece um parâmetro de amor que eu devo ter para com o próximo: o amor próprio. Ou seja, eu não posso amar a ninguém mais do que eu amo a mim mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo mais do que você se ama, não é amor, é escravidão. Você está dando a alguém o cabresto da tua vida, o controle e o comando, e no comando da tua vida, só Jesus. Diga comigo, só Jesus. Então veja, Jesus subindo para Jerusalém, tem uns camaradas que estão atemorizados. Aparece um camarada querendo ser salvo, sem abrir mão de nada. Quando Jesus diz: vende tudo que tem, dá aos pobres, o que ele faz? Vira as costas e vai embora. Quando ele vira as costas e vai embora, Pedro viu. Mateus 19, 27. Quando Pedro viu o rico ir embora, Pedro diz: é minha chance. Por quê? Porque Pedro estava preocupado com a aposentadoria. Se Jesus vai morrer, como ele está dizendo, e acabou toda essa perspectiva que a gente tem de reino, e eu larguei minha empresa para trás, o que vai ser da minha vida nesse negócio? Aí Pedro diz assim: ô mestre, porque o contexto é esse: ô mestre, o senhor viu lá que o rico não quis largar nada para te seguir. O rico não te ama o suficiente para abrir mão da riqueza, mas nós
Nós que deixamos tudo para te seguir, o que a gente ganha com isso? Você entendeu qual é o gancho da pergunta de Pedro? Não é uma pergunta solta. Pedro viu que o rico não abriu mão de nada. Ele diz: mas eu abri mão de tudo. E aí, o que eu ganho? Aí Jesus diz assim: ô Pedro, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, fazenda, por amor de mim, que não receba, versículo 29, 100 vezes mais nesta vida. E Lucas diz assim: com tribulação, e por fim a vida eterna. Jesus está dizendo a Pedro que a importância de segui-lo, ao contrário do que o rico não entendera, não estava nas vantagens que ele iria oferecer, mas nas promessas que Deus reservou para quem lhe segue sem garantias. Aleluia. Diga comigo: eu sei que há promessas para quem segue a Cristo. Então o rico não quer nada. Quando o rico não quer nada, Pedro chega e diz: e nós largamos tudo. O que o Senhor dá para a gente? Sabe o que eu acho interessante? Vou lhe compartilhar duas coisas que me veio ao coração hoje à tarde enquanto eu estudava. Uma: você não vai encontrar Deus fazendo proposta de ganho para ninguém na Bíblia. Me segue que eu te enriqueço. Me segue que eu vou te chamar de patriarca. Me segue que daqui a 2000 anos vão te chamar de pai da fé. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor faz promessas gerais e o cara sai sem garantias palpáveis. Então Deus não faz propostas palpáveis para ninguém. A segunda coisa que me veio ao coração: você não vai encontrar ninguém que seguiu a Cristo frustrado com Ele. Porque embora Ele não faça garantias palpáveis, Ele nunca te deixa na mão. Dá só uma sacudidinha de leve no vizinho e diz para ele: Deus nunca vai lhe deixar na mão. Você está entendendo o contexto aqui? Jesus vem para Jerusalém, encontra o jovem rico. Digamos que isso foi segunda-feira. Terça-feira Pedro ouviu a conversa de ontem e pergunta a Jesus: o que eu ganho nesse negócio? Quarta-feira, a mulher de Zebedeu, a santa esposa de Zebede, chega para Jesus. Ela ouviu a conversa com o rico e ouviu a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus. Aí no capítulo 20, versículo 20, ela chega e diz assim: ô mestre, considerando, eu gosto dessa mãe, ô mãe esperta, considerando que o rico não quis nada contigo, e Pedro te perguntou ontem o que a gente ganha, e eu vi o Senhor falando que a gente ganha 100 vezes mais na vida, e por fim a vida eterna. E por se falar em vida eterna, eu quero te fazer um pedido que o Senhor não pode enjeitar. Se fosse do Angico, eu ia dizer assim: um pedido que o Senhor não pode enjeitar. O Senhor não vai rejeitar meu pedido. Fala, mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu diz assim: eu quero que no teu reino os meus 2 meninos, meus filhos queridos, Tiago e João, eu quero que eles se assentem contigo no teu trono, mestre. Um do lado direito, fala assim numa mãe sabida, um do lado direito, outro do lado esquerdo, o resto se arranje como der, fica pendurado na grade da janela, contanto que Tiago e João estejam sentados contigo no trono. Aí Jesus diz assim: é possível, eu posso permitir que eles se assentem comigo no meu trono. Agora, deixa eu fazer uma pergunta: eles poderão beber do cálice que eu beberei?
Jesus estava falando do martírio. Tiago e João, que não é besta, esse negócio de sentar no trono de Jesus, Tiago e João ficou perto para ouvir a resposta. Tiago e João estão na bituca. Quando Jesus disse, eles podem beber do cálice que eu beberei, Tiago e João aparecem na hora e dizem, a gente bebe para sentar no trono contigo? Hoje a gente toma a taça toda. Aí Jesus disse assim, ó, do cálice que eu vou beber, vocês beberão. Tiago foi morto ao fio da espada, e João foi lançado numa caldeira de azeite fervendo, por causa do amor de Cristo. Beberam o cálice. Do cálice que eu vou beber, vocês beberão. Quanto a sentar-se comigo no meu trono, compete àquele a quem o meu Pai quiser conceder. Vamos aprender a lição? O que Jesus está ensinando para nós aqui tem posições no reino de Deus, que não importa quantos títulos você tem, quem é o seu pistolão, como é seu sobrenome, qual é o seu currículo e biografia, tem posição no reino de Deus que é reservado só para aquele a quem Deus quis conceder. É para quem Ele escolheu estabelecer naquela posição. Ou seja, o reino de Deus não funciona na manipulação, no jogo de poder. O reino de Deus é uma questão de soberania. Ele estabelece a quem Ele quer, quando Ele quer, para onde Ele quiser, na função que Ele quiser, pelo tempo que Ele determinar. E quer saber de uma coisa? Bom mesmo é saber que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Diga comigo assim, eu estou alegre, Jesus me salvou. Então eu repito, Tiago e João nos ensina aqui, irmãos, senhores pastores, que mesmo perto de Jesus a gente corre o risco de tirar o foco dele e colocar o foco nas vantagens. É isso que essa lição nos ensina. Mas vamos lá, Jesus está caminhando para Jerusalém e ele não começou a narrar a parábola ainda. Aí quando Jesus chega em Jerusalém, capítulo 21, chegamos lá, no versículo de número 12, Jesus entra em Jerusalém, há um alvoroço com a chegada dele em Jerusalém. O ministério de Jesus já se espalhou, a multidão já sabe quem é. Quando ele entra em Jerusalém, a multidão começa a gritar o seu nome, a cantar o seu nome: Hosana, Hosana ao Filho de Deus. João capítulo de número 12, versículo 19 diz que a multidão era tão grande ovacionando o nome de Jesus, que os escribas e os fariseus foram despertados e chamaram uns aos outros e disseram: vede que a multidão o acompanha, vede que a multidão crê nele, todos vão após ele. Aí Jesus chega em Jerusalém, desce a escadaria que dá acesso ao templo, passava por um túnel, tá? Desce a escadaria de uns 15 degraus, caminha aproximadamente 300 metros dentro desse túnel e chega na praça do templo, no pórtico do templo, no chamado átrio dos gentios, que era onde os não-judeus ficavam para adorar a Deus. Só que o átrio dos gentios não cabia mais ninguém. Por quê? Porque ela tinha barracas, vendendo cordeiro, vendendo pombo, vendendo ovelha, e casas de câmbio. Quando Jesus viu aquela cena, me disse: Jesus não está indo realmente para morrer, porque de quem eram aqueles cordeiros que estavam sendo vendidos? De quem era a casa de câmbio? Dos sacerdotes.
E quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os líderes do povo. E nos dias de Jesus, os sacerdotes, ou o sacerdócio, era um cargo político, nomeado por Roma. Então os sacerdotes são autoridades de Roma, no templo. Em cada degrau do templo haviam soldados romanos. A coisa era tão política naqueles dias que até a roupa sacerdotal estava sob o poder do Império Romano. Só no dia das celebrações o Império Romano liberava para o sacerdote vestir. Aí Jesus chega, pega um chicote e sai virando mesa. Fala a verdade, Jesus pegou chicote para virar mesa? O que você acha? Quem precisa de um chicote para virar a mesa aqui, levanta a mão. Ele saiu virando mesa no braço, irmão. Agora o chicote era assim: estou virando mesa, ache ruim. Ache ruim e cai para dentro. Ele estava fazendo um escarcéu. Por quê? Porque o templo não era mais o lugar da adoração. O templo agora era o lugar onde os sacerdotes com Roma estavam extorquindo o povo e comprometendo o culto. Como assim? Haja tempo. A questão é o seguinte: todo ano Israel tinha que vir para o templo adorar a Deus e trazia o seu cordeiro para oferecer no altar. Mas os sacerdotes nos dias de Jesus estabeleceram que o cordeiro que estava no campo, a novilha, não servia para adorar a Deus. Eles tinham que comprar o cordeiro, a novilha, no templo, porque os do templo eram sagrados. E o que eles fizeram? Se tornaram grandes criadores de gado e de rebanhos. Para quê? Para vender no templo. Então ninguém podia trazer, tinha que comprar lá, não podia comprar fora, porque fora era impuro, então tinha que ser lá. E o camarada vinha com denário, dracma, como é o nome das outras moedas? De dracma, estate. E quando chegava no templo, essas moedas, que era moeda corrente, não era aceita no templo. Eles tinham que ir na casa de câmbio, que era de quem? Também comprar a tetradracma síria, uma moeda tão rara que, para você ter uma ideia, a Bíblia não faz menção dela porque ela não circulava nas ruas de Jerusalém. Só o sacerdócio tinha acesso a ela. Ela é até hoje a moeda com maior poder financeiro, aquisitivo, econômico da história. É a única até hoje que ficou até 300 anos sem sofrer nenhuma variação cambial. Então, o adorador tinha que chegar no templo, pegar o seu denário, ia na casa de câmbio do sacerdote, comprava a tetradracma síria supervalorizada, voltava para comprar o cordeiro da fazenda do sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava o cordeiro e levava para o sacrifício, e o adorador não podia chegar perto do altar, tinha que ficar à distância. Ele rasgava o cordeiro, queimava em holocausto, e a carne ele levava para os levitas se alimentarem. Quando Jesus viu essa bagunça, Jesus disse: ô bando de ladrão, vocês estão pensando aqui que aqui é a casa da sogra? Isso aqui é a casa do meu pai, e vocês fizeram da minha casa covil de salteadores. Jesus está chamando, irmão, a liderança religiosa de Israel de ladrões. É por isso que o conselho se reúne logo em seguida para matá-lo. E Jesus faz um negócio desse, faz um escarcéu desse, e em vez de fazer a bagunça e ir embora, não. Jesus faz o trem e fica no templo curando o paralítico, purificando o leproso, repreendendo demônios. E os caras estão vendo, ele acabou de bagunçar tudo e está curando o paralítico, purificando o leproso. Agora é que a multidão vai crer nele. Ele enfrenta a corte religiosa, ele enfrenta a elite e ainda faz milagres. Aí, diante desse cenário, alguém chega para Jesus no capítulo 21, versículo 23, e eu não vou render muito. Chega para Jesus e diz assim: com que
autoridade tu fazes isto? Que ousadia é essa? Quem te deu essa autoridade? A pergunta é: quem te respalda? Quem te chancela? Quem é você? Alguém está me entendendo? Levanta a mão. Alguém não está me entendendo? Levanta a mão. Você entendeu o cenário todo? Então, com que autoridade você faz isso? Aí Jesus diz assim: eu vou responder a sua pergunta, se você responder uma minha. Aí eu admiro em Jesus duas coisas que servem para nós. Uma, Jesus tinha um equilíbrio emocional extraordinário, porque ele acaba de fazer essa coisa toda e parece que o sangue de Jesus não ferveu. Porque o cara chega para perguntar para ele: com que autoridade você faz isso? E ele responde com o equilíbrio de quem está tomando suco de maracujá silvestre. Eu vou responder a sua pergunta se você responder a minha, na maior tranquilidade, com um equilíbrio emocional incrível. Segundo, que a gente precisa aprender com Jesus: ele não tinha pressa em dar respostas aos seus inimigos. Diz para o teu vizinho: não tenha pressa em responder. Qual é a pergunta que o senhor vai fazer? O batismo de João Batista era de Deus ou não? Aí eles param e dizem: ó, se a gente disser que era de Deus, ele vai perguntar por que a gente mandou matar João Batista. Se a gente responder que não era de Deus, o povo vai fazer uma revolução aqui, porque o povo cria que João Batista era profeta de Deus. Aí chegaram para Jesus e disseram assim: nós não vamos responder a tua pergunta não. Aí Jesus faz: não vai responder a minha? Não, então eu também não respondo a de vocês. Agora, que vos parece? Um pai tinha 2 filhos. É aí que começa a parábola, e é aqui que começa a pregação. Que vos parece? Um pai tinha 2 filhos, e ele chega para os 2 filhos, 21, 28, e diz assim: vai para a minha vinha hoje. Aqui eu serei rápido, presta atenção nisso. Um pai chega para os filhos e faz um chamado. E a ordem é: vai para a minha vinha, que dia? Vai para a vinha, que dia? Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: o chamado do pai é para hoje. Deus não está fazendo uma chamada para você amanhã, o chamado é para hoje. Você não me entendeu? O desafio que Deus está colocando para você é para hoje. É para cuidar da vinha hoje, é para falar de Jesus hoje, é para servir ao Pai hoje. Aí eu lhe faço uma pergunta: quais são as suas prioridades? Detalhe: vai para a vinha. Presta atenção nisso, eu não vou tomar tempo na vinha, porque eu vou falar sobre a vinha daqui uns dias. No trigal, na cevada, nas hortaliças, todo mundo podia trabalhar. Na vinha, só os membros da família. Estranhos não trabalhavam na vinha. Não dá tempo eu falar disso, mas olha, a Bíblia retrata a igreja como a vinha. E talvez alguns não me entendam, e eu coloquei para os pastores uma pontuação necessária: não se convida para pregar em nossa igreja quem o pastor da igreja não conhece, não mais. Quem eu não saiba quem é, de onde vem, onde congrega, quem é seu pastor, está em comunhão com a igreja? Por que isso? Porque aqui é vinha, e estranhos não podem cuidar da vinha. Só pode cuidar da vinha os conhecidos, porque a vinha não pode ser tratada de qualquer maneira, gente.
Dá uma sacudida no seu vizinho e diz para ele aí: você é vinha. É por isso que o pai não manda um servo, ele manda o filho. Quem trabalha na vinha é a família. Há um chamado de Deus para você hoje. Quem tem coragem, e não blefa com Deus, que blefar com Deus é idiotice. Se você tiver coragem e for verdade, diga assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora vamos lá. Quem é ou quem são os dois filhos da parábola? É por isso que Jesus tinha que falar por parábola. Quem são os dois filhos da parábola? O filho a quem o pai convoca e ele diz que vai e não vai. Quem é? Jesus está falando de Israel. Jesus está dizendo para os escribas e para os fariseus o seguinte: o meu pai chamou vocês, deu a vocês a oportunidade da vinha. Vocês receberam a lei, Romanos 9,4. Receberam o culto, a glória, a promulgação e os privilégios. Mas vocês não obedeceram ao Pai. Jesus narra em seguida uma outra parábola para explicar a primeira. E na outra parábola que está lá no versículo 33, 34, Jesus fala também de uma vinha que o pai de família plantou, arrumou, organizou e arrendou para alguém, Israel. E ele diz: aquele pai de família mandou alguns servos seus para prestar contas, e os arrendadores mataram os seus servos. Jesus está falando aqui de como Israel rejeitou a lei e os patriarcas. Ele está dizendo: a vinha é Israel, meu pai entregou a vocês a responsabilidade de cuidar. E quando profetas e sacerdotes vieram, quando profetas e patriarcas vieram, vocês rejeitaram. Aí Jesus diz na mesma parábola, versículo 36 e 37, o dono da vinha mandou outros trabalhadores e vocês mataram. Quem são os outros trabalhadores? Os profetas que vieram depois dos patriarcas, e Israel também não ouviu. Aí o dono da vinha diz assim: vou enviar meu filho, versículo 37 a 39, pode ser que eles respeitem ao meu filho, mas ao filho eles mataram. Jesus está olhando para os escribas e dizendo assim: ô bando de lerdo, eu sou filho que fui enviado pelo Pai para cuidar de vocês, e vocês não me reconhecem, vocês querem me matar. Então note que Jesus está falando com judeus, é a mentalidade judaica, e ele está dizendo: vocês são filhos rebeldes. Depois de tudo que Jesus fez, ele olha para Israel, para os escribas e os fariseus, que são os membros do sinédrio, e diz assim: vocês são os filhos desobedientes. É isso que Jesus está dizendo. Provoca assim o vizinho e pergunta para ele: que filho é você? Vamos terminar? Quem é o segundo filho? Quem é o primeiro? Não entendi. Quem é o primeiro? Quem é o filho mais velho da parábola do filho pródigo? Quem é o filho mais velho da parábola do filho pródigo? É por isso que aquela parábola choca a mente judaica, porque o filho mais velho da parábola do filho pródigo também é Israel. Jesus está dizendo assim: vocês estão em casa, vocês têm tudo, vocês têm a lei, vocês tiveram maná, vocês viram a glória, vocês viram os profetas, vocês conviveram com Elias, conheceram Jeremias, sabem quem era Zacarias, vocês viram a glória na nuvem, no templo, no rosto de Moisés, e não se convertem, não reconhecem a glória, ou seja, estão na casa, mas não desfrutam da mesa.
Aí ele diz assim: mas tem um filho mais novo, a quem o pai disse vai, e ele disse não vou, e foi. Quem é o filho mais novo que diz não vai e foi? Olha o que Jesus diz no versículo 31 e 32 aí, por favor. Jesus diz assim: disseram-lhes eles, o primeiro fez a vontade do Pai. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos, ei, olha para mim, os publicanos eram a raça mais abominável para os judeus naqueles dias. Eles queriam ver o diabo e não queriam ver um publicano. As meretrizes, as mulheres que estavam à margem da lei mosaica. E olha o que Jesus está dizendo para o cara que é o sacerdote, que é o escriba, que é o chefe da religião. Ele diz assim: os publicanos e as meretrizes entrarão no reino de Deus na frente de vocês. Me diz se isso aqui não ofende, se não magoa. Dá licença. Aí ficam uns irmãozinhos na igreja que parece que é da mesma linhagem dos escribas. Eu tenho 15 anos de crente, 20 anos de crente, e Deus nunca me revelou essas coisas. Por que está revelando para você que é novo convertido? O escriba, o fariseu, é porque as coisas do reino só são reveladas aos pequeninos. Aos sábios e entendidos elas são ocultadas, e aos pequeninos elas são reveladas. Então fica um bocado de crente, queixo duro, dente caindo, aposentando na fé, que não entende nada de Deus. E uns novos convertidos que vão chegando aí. Chegou ontem com a cara enrugada, bêbado, quebrado, arregaçado, aceitou a Jesus, se rendeu. E o Espírito Santo começa a batizar com o Espírito Santo, da variedade de línguas, da profecia, da visão, da revelação, porque se abriu para o reino de Deus. Alguém aí consegue dar glória a Deus, aplauso, glória a Jesus e aleluia? A revelação não é por tempo de crente. Volta para o texto, vamos para a parábola. O segundo filho, o filho que obedece, na linguagem de Jesus, olha os versículos 41 a 43, deixa eu achar. Ele diz assim: dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus. Aqui é a outra parábola que ele explica a primeira. E arrendará a vinha a outros lavradores. Aqui ó, os primeiros lavradores mataram os emissários do pai, mataram o filho, mas ele vai arrendar a sua vinha para outros lavradores que darão fruto. Quem são os outros lavradores que darão fruto? Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por pedra de ângulo, ou pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dará frutos. Você não entendeu ainda. Se você tivesse entendido, você tinha soltado uma bomba. Jesus está olhando para os escribas e para os fariseus e diz assim: o reino de Deus será tirado de vocês, porque vocês não deram fruto, e esse reino será dado a uma outra nação que dará fruto. Que nação? Que nação? Pedro entendeu. Pedro entendeu. Pedro entendeu e escreveu: vós sois a nação santa. O filho que desobedece é Israel, e o filho que obedece é a igreja. Jesus está dizendo: o evangelho que eu trouxe para vocês e vocês não entenderam, eu vou romper a barreira e eu vou alcançar gentios, bárbaros e outros povos, e o fruto que vocês não deram, a igreja dará. Aleluia! Aleluia!
E deixa eu lhe dizer uma coisa para você entender. O que eu quero que você entenda nisso é que quando Jesus está dizendo: eu vou tirar de vocês e vou dar para outro, Ele está dizendo: o privilégio que era só de vocês, eu vou estender para este povo que vai dar frutos. Você não me entendeu? Não é possível, meu Jesus. Se você tivesse entendido, Jesus está dizendo: as promessas que eram para vocês, eu estou estendendo a outro povo. Diz aí para o seu vizinho: as promessas são para você. As promessas são para você. Aleluia. Eu falei com os irmãos aqui domingo à noite, ou pela manhã, não lembro. Eu estou estudando um pouco para ministrar uma palavra profética sobre Feira de Santana. Estou tentando entender um pouco da história de Feira de Santana. Essa semana eu recebi uma professora e ela veio me trazer algumas nuances da história de Feira de Santana. E uma coisa que ela me trouxe, que você tem que segurar, mas segurar com força. Antes de Dona Ana Brandoa chegar em Feira de Santana, antes da fama do chamado Lucas da Feira, quem pisou nestas terras era um casal judeu. E eu estou lembrando e reafirmando: a bênção de Abraão repousa sobre esse lugar, e está na hora de a igreja receber. Aleluia, aleluia. Olha para cá, segura lá. Você é o filho que obedeceu. A igreja é o filho que obedeceu. Eu vou concluir. Fica de pé, por favor. Deixa eu concluir dizendo uma coisa para vocês. Um homem tinha 2 filhos, Lucas 15, 11. E o mais novo chegou para o pai e disse: me dá a minha parte da fazenda que me pertence, porque eu vou embora. Não dá para eu falar disso hoje. De repente, terça-feira, eu falo aqui do filho pródigo. Eu não disse que eu vou falar, eu disse de repente. Porque chegar para o pai vivo e dizer: me dá a herança, na cultura judaica, é uma afronta. É o mesmo que dizer: você não morre, então eu vou embora. E ele pega tudo e vai embora. E lá no mundo ele gasta tudo vivendo dissolutamente. Deixa eu agilizar. Quando tudo dá errado na vida daquele camarada, ele perde tudo. Aí ele cai em si e diz assim: quantos jornaleiros na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, eu vou ter com meu pai. E ele ensaia o discurso. Pode fazer a trilha. Ele ensaia o discurso, ele diz: eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai assim: pai, pequei contra o céu perante ti. Todo filho aqui já ensaiou um discurso para pedir alguma coisa ao pai, já ou não já? Eu já. Vou dizer para ele: pai, não, assim não. Pai, não, assim não está bom. Vou ajoelhar. Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Não sou digno de ser teu filho. Me recebe como jornaleiro. E ele levanta e vem. Quem é o filho mais velho da parábola? Israel, estava em casa. Quem é o filho mais novo? Mais novo. Os gentios. Nós. Fala assim com o teu vizinho: eu e tu. Contaminados por todo o pecado que rompe, que quebra o protocolo da lei. Aí o texto diz que quando ele aparece de longe, o pai o avista. Ei, não é o filho quem avista o pai, é o pai quem avista o filho. Ei, não foi você quem viu Deus, foi Deus quem viu você. Aleluia. E o pai parte correndo, presta atenção. Não é o filho quem corre ao encontro do pai, é o pai quem corre ao encontro do filho. E lança-se-lhe ao pescoço e o beija. Quem beija? O pai. Quando o pai beija, o filho escorrega nos braços.
Eu acho lindo isso aqui, porque diz assim: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser teu filho. Antes de ele terminar a frase, o pai interrompe. O pai não deixa ele terminar a frase, e o pai diz assim: trazei depressa a melhor roupa. Ô irmão, a roupa naqueles dias não era como no nosso, que qualquer um pode usar a roupa. Alguém possa emprestar meu paletó? A roupa tinha o emblema da família, tinha o brasão. Só quem usava aquela roupa era o membro da família. O pai estava dizendo para o rapaz: você é filho, você não é estranho. Deixa eu te falar, Jesus está dizendo para Israel o seguinte: vocês estão em casa e não pegam a bênção que o Pai reservou, mas os gentios que estão no mundo misturados com os porcos entrarão na casa do Pai e vão vestir a vestimenta da família. É por isso que o salmista diz que o Senhor nos veste com vestiduras de alegria. Diga assim: eu fui vestido pelo Pai. Repete: eu fui vestido pelo Pai. Trazei o anel. Por que o anel? Porque quando a herança era dada, o anel era tirado. Quando o pai diz: coloca nele o anel, o pai está dizendo assim: deixa eu ver se você vai entender. Ô Jesus, faz entender. Quando ele coloca o anel no dedo do filho, ele está dizendo assim: eu te devolvo todos os privilégios que você perdeu. Entendeu não, entendeu não, entendeu não. Não é possível. O que eu estou te dizendo é que quando você reconhece o seu pecado e mergulha nos braços do Pai, Ele te devolve todos os privilégios que você perdeu. O que eu estou dizendo é que Deus vai te devolver privilégios. Você não entendeu ainda? Eu estou dizendo que Deus vai te devolver posições de honra, que no reino de Deus o filho será honrado. Eu estou lhe dizendo que Deus vai te honrar. Aleluia. Põe-lhe sandália nos pés, calça, porque o escravo não usava sandália, só quem usava sandália era o filho. Então o pai está dizendo: eu não te quero como escravo, eu te quero como filho. Vira para mim. Para de servir a Deus por medo. Você é filho. Quem é o filho que desobedece? Israel. Quem é o filho que obedece e é privilegiado? A igreja. Diga comigo: eu sou filho privilegiado. Só que esse privilégio é dado porque você decide obedecê-lo. O Deus das novas oportunidades sabe quando você decide se render. O Deus das novas oportunidades vê quando você decide fazer a vontade dele. O Deus das novas oportunidades olha e diz assim: está sofrendo, está levando pancada o tempo inteiro, desobediente, cabeça dura, entra pelo caminho, vai apanhar. Quando você, no meio da pancada, diz assim: Deus, eu errei. Eu sei que na tua casa tem abundância de pão, e eu vim para cá pensando que sem ti eu conseguiria alguma coisa. Aí Deus vai dizer assim: oh, a natureza do filho começou a se revelar. E não tem pai que dê conta de um filho arrependido. Não tem. O coração de Deus é maior do que você.
Quando Deus olha o filho se arrependendo, Ele começa a dizer: vai lá, estende a mão. Quando alguém senta a pancada, o braço do pai entra no meio, já não bate mais em você. Você está enterrado até o pescoço na lama, o pai desce e lhe puxa do lamaçal, lhe dá banho, lhe beija. É incrível, ele não esperou o filho tomar banho para beijar, ele beijou sujo mesmo. Pode estar sujo, mas é meu filho. Está com cheiro de porco, mas o filho é meu. Ei, você pode estar no estado que estiver, o amor de Deus permanece real. Privilégios serão devolvidos. Você entendeu a parábola, sim ou não? Quem entendeu a parábola, levanta a mão. Chega em casa, relê. Chega em casa, relê. Pensa nisso. Quem ora para dormir, levanta a mão. Quem não ora, levanta as duas. Então, quando você for orar para dormir, leva a Bíblia. Abre a Bíblia nesse texto. Lê de novo. Se der tempo, lê o relato de Marcos também. Quando você terminar de ler, começa orando assim: a bênção, Pai. Me abençoa, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção, Pai. Ele vai te estender a mão e vai dizer: eu te abençoo, meu filho. Aleluia. Pai, abençoa-nos. Tu és o nosso Pai. Não porque a gente é perfeito. Nós somos o filho estragado. Nós somos o filho maltrapilho. Nós somos o filho com cheiro de porco, que comeu alfarrobas. Nós somos o filho que perdeu tudo, não tem direito nenhum. Mas nós sabemos como filhos a natureza do Pai. E sabemos que o Evangelho não é para os perfeitos da religião. O Evangelho não é para os musculosos da fé. O Evangelho não é para aqueles que têm as mentes superiores à simplicidade daqueles que creem. O Evangelho é para o filho mesmo, Senhor, para aquele filho que foi embora, que se estilhaçou todo. Vale nada, mas o Senhor quer. Nós estamos aqui. Eu quero pedir, Senhor, não deixa o diabo colocar na mente de ninguém dúvida sobre a sua salvação, sobre a sua filiação. Tem gente aqui enfrentando o desafio mental de dizer, de confirmar, de responder para o diabo: sou filho de Deus. Espírito Santo, avisa para esse filho que ele não tem que provar nada para o diabo. Avisa para esta filha que ela não deve satisfação nenhuma a Satanás, porque a tua palavra diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E está escrito que não recebemos o espírito de medo para andarmos apavorados, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Papai, meu paizinho. Show alabai a super da gás. Desperta na alma da tua igreja o sentimento de filhos. Desperta na tua igreja o sentimento de filhos.
Tira de qualquer um dos teus filhos aqui a semente da dúvida acerca da sua filiação a ti. Teira mais samanjo rehai logos turiando rabagai.